Então, galera, tudo bem? A gente vai começar aqui. Opa, um leve microfonia. Estou conseguindo me ouvir, ok? Então, né? Então, galera, a gente vai começar aqui um papo bem legal com vocês. Primeiro, queria saber se estão gostando do evento, estão achando legal. Eu dei uma olhada rápida aqui, cheguei um pouco em cima, mas eu vi que tem muita coisa legal, muita coisa interessante aí em várias frentes. E eu queria primeiro agradecer primeiro ao GoRN aí por ter me convidado junto com o GruPy, que é o grupo de Python aqui do Rio Grande do Norte. Para quem não conhece o GruPy, acompanhe lá no Instagram. A gente tá bem próximo aí, vai ter agora no início de novembro o Python Day. Então, para quem se interessa por Python, vai ser um evento muito legal, muita palestra massa. E pra gente começar, talvez tenha um delayzinho, mas eu queria me apresentar. Meu nome é Lucas Limeira. Eu sou desenvolvedor aí há mais ou menos uns 10 anos, por aí. E atualmente eu trabalho como consultor sênior de desenvolvimento na ThoughtWorks Brasil. Tirando esses fatos aí de trabalho e etc, né? Eu sou apaixonado por Python, então eu adoro Python no meu tempo livre, gosto de fazer pequenos projetos em Python. E também sou apaixonado por jogos retrô, então quem quiser depois bater um papo aí sobre os clássicos do Mega Drive do Nintendo 8 bits, a gente pode bater um papo aí. E aí eu queria, pra gente começar, conhecer um pouquinho de vocês, né? Quem aqui é desenvolvedor? Ok, temos 3. Quem trabalha de certa forma com equipes de desenvolvimento? Não necessariamente desenvolvimento. Ok, show. Quem não tem nada a ver com desenvolvimento e está aqui? Show. Então vocês vão gostar do que eu vou dizer agora. Essa palestra ela não vai entrar muito tecnicamente, não é o objetivo dela. A gente vai ver um pouquinho de código aqui, mas para quem não é da área de desenvolvimento, não se assuste. Vai ser tranquilo. A ideia mais é a gente conhecer algumas ferramentas e entender os ganhos que elas podem trazer para a gente. Então, no primeiro ponto, eu queria que a gente imaginasse uma aplicação web, né? Um site, um sistema ou algo do tipo. E a gente sabe que quando a gente começa esse processo de desenvolvimento, a gente tem... Quem já trabalha com desenvolvimento vai ser um pouco familiar com isso, mas... Então, um modelo assim bem pequeno, bem resumido de um processo de desenvolvimento. Então, a gente começa com a captação e a análise de requisitos. Então, a gente busca o que o nosso cliente pergunta o que é que ele quer montar. O que é que ele está buscando, qual é a problemática que ele quer resolver com esse software. Depois disso, a gente tem a descoberta e o refinamento. Então, a gente pega aquilo que o cliente trouxe para a gente, leva para a nossa equipe, tenta refinar um pouco, leva novas perguntas, tem todo um período de descoberta. Depois disso, é feito um planejamento com a equipe. Então, você vai com seu time de desenvolvimento mesmo, seu time de testes, começa um planejamento para o desenvolvimento desse software. E aí você tem o desenvolvimento em si. Como a gente poderia melhorar isso? Como é que a gente poderia fazer com que o nosso processo de demonstração não fosse tão técnico? E aí vamos parar a historinha aqui por aqui e vamos continuar. A conclusão que a gente chegou foi sobre usar BDD. E aí eu queria saber do pessoal de desenvolvimento aqui, quem já usou BDD ou já ouviu falar pelo menos. Temos 1, 2. Ok. Então, galera, pra quem não sabe, BDD é bom demais da conta. Essa é a grande verdade, não brincadeira. BDD é Behavior Driven Development. Vocês devem perceber aí que é um pouco semelhante ao que a gente tem de TDD, que é Test Driven Development. Então, qual é a diferença? Você tem desenvolvimento orientado a testes no TDD e aqui você tem desenvolvimento orientado a comportamento.
Então, o que é mais importante no TDD é o comportamento. Então, ele se preocupa mais com o comportamento da sua aplicação do que como você está testando ela. Então, você busca mais saber como a sua aplicação se comporta para determinados cenários. Então, eu até coloquei aqui alguns pontos, né, algumas curiosidades, alguns pontos legais sobre o BDD. Muita gente acha que ele é ou você usa TDD ou você usa BDD. Não é isso, eles não são opostos. Um não é substituto do outro. O BDD, ele pode ser considerado uma evolução do TDD, mas, de qualquer forma, ele continua sendo um complemento. Então, eles sempre andam ali de mãos dadas. E a gente vai entender um pouquinho mais do porquê disso daqui a pouco. Como eu disse, o BDD ele é focado em comportamento. Então, ele se preocupa mais como a sua aplicação se comporta em determinados cenários. E aí, ele traz umas outras vantagens fantásticas. Ele melhora a comunicação entre o time. E aí, talvez alguns de vocês já comecem a se questionar como é que uma técnica de desenvolvimento pode melhorar a comunicação do meu time. E ele também traz uma vantagem fantástica sobre mapeamento de exemplos. Então, eu grifei aqui 3 palavrinhas porque a gente vai passar essa palestra toda refletindo sobre elas. Sobre comportamento, sobre comunicação e sobre exemplos. E aí eu queria fazer um novo exercício aqui. Vou pegar alguém. Qual é o teu nome? Pedro. Pedro. Então, o Pedro aqui, ele buscou a minha empresa de desenvolvimento. O nome da minha empresa é Tapioca Company. Então ele buscou a Tapioca Company de desenvolvimento aí porque ele queria resolver um problema. E aí eu me reuni com a minha equipe e, ok, galera, vamos desenvolver aqui o que o Pedro está querendo. Vamos usar as melhores tecnologias, vai ser completamente testado, a gente vai fazer teste unitário, teste de integração, tudo. A gente vai usar os melhores materiais. E a gente chegou para ele, trouxe o celular mais avançado que existe na história. O celular traz, inclusive, a maior funcionalidade que todo desenvolvedor quer, que é fazer café, né? Apple, se estiver me ouvindo, inclua no próximo iPhone. A gente gostaria de ter um iPhone que faz café. E aí eu cheguei pro Pedro e disse, tá aqui, Pedro. E o Pedro fez assim pra mim. E sabe por que o Pedro ficou desse jeito, sem entender nada? Porque o que ele queria, na verdade, era um carro. E eu entreguei pra ele um celular. A não ser que esse celular também dê pra você ficar em cima dele e dirigir, então não tá satisfazendo nada, né? Isso traz uma reflexão pra gente sobre desenvolver um bom software e desenvolver um software certo. Nem sempre um bom software desenvolvido com as melhores práticas, completamente testado, cobertura de teste está lá em 100%, ele não necessariamente é o software certo. Então tem que ter um equilíbrio entre a gente desenvolver um bom software e a gente desenvolver o software certo. E como é que a gente pode fazer isso, né? A gente precisa conhecer o problema que a gente quer resolver. Tem uma frase que eu gosto muito, é que desenvolvedores não são escritores de código. Desenvolvedores são resolvedores de problemas. Então, para a gente poder resolver um problema, a gente tem que entender o problema. E quem é que traz esse problema? O nosso cliente. A pessoa que está sofrendo com esse problema, a pessoa que é impactada por ele. Pedro, você de novo. Vou pegar você. Vou pegar no seu pé agora, na palestra toda. Me diz aí um exemplo de software que você gostaria de construir. Pronto, o Pedro queria um organizador de contas. Eu queria um pagador de contas. Mas você quer um organizador de contas. Ok, legal. E me dá um exemplo aí de como funcionaria esse organizador de contas. Uma funcionalidade dele. Pronto. Listar contas e ter um filtro por mês. Muito bom. E sabe o que é legal? A forma como ele me contou agora. Você vai lá, adiciona a conta e tem lá um filtro que eu clico e filtro por mês. E ele me deu a coisa mais poderosa que existe num processo de desenvolvimento. Um exemplo.
é a incrível fonte de dados que o nosso cliente pode nos dar. Porque o cliente, às vezes, ele não sabe qual é o problema dele. Na nossa área, a gente sabe muito que, às vezes, o cliente não sabe o que quer, né? A gente entende aqui, é bem comum. E nós, como não só desenvolvedores, mas o pessoal da nossa equipe, o analista de negócios, quem está fazendo análise de requisitos, tem o papel também de fazer o cliente refletir sobre o problema dele. Mas algo que o cliente sempre vai te dar é um exemplo. E aí a gente chega na primeira parte aqui dos highlights que eu coloquei. A gente começa com exemplos. E aí, a gente, voltando lá para o case que aconteceu da minha equipe, a gente começou a conversar sobre... A gente decidiu que ia utilizar o BDD e a gente começou a mudar o nosso processo de desenvolvimento. Antes, o nosso analista de negócios, né, o nosso BA, ia lá, conversava com os nossos clientes, entendia o que eles queriam e trazia pra gente, criava um card lá no Trello, ou seja lá o que é que você está usando. E o desenvolvedor ia lá, beleza, vou desenvolver. E era isso. E a gente começou a mudar um pouco o nosso processo de desenvolvimento, porque exemplo de nada serve se ele não for um bom exemplo. Então, o exemplo ele se tornou um artefato agora de todo o seu processo de desenvolvimento. Ele é quase tão importante quanto o código. Talvez até mais importante do que o código. Então, você precisa refinar os seus exemplos também. E existe uma maneira fantástica de se fazer isso. O time em conjunto. E é aqui que a gente vai entrar em um dos outros pontos que a gente vai ver daqui a pouco. Mas foi o que aconteceu com a minha equipe. A gente começou a se juntar para discutir os exemplos que o cliente nos dava. Então, o nosso analista de qualidade, o nosso QA, começou a trazer possíveis cenários, ou seja, cenários que a gente nem pensava, porque ele é o QA, ele testa, ele vem com os casos extremos para você. Então, ele trouxe novos cenários. O nosso BA trouxe o que veio do cliente, o que é que ele pensava, por onde ele podia ir. E os desenvolvedores trouxeram uma linguagem mais técnica sobre... eu acho que a gente pode ir por esse caminho. E com isso a gente melhorou a comunicação do time. Veio de tabela aí, veio um bônus, esse ganho fantástico. Por a gente estar refinando juntos os exemplos, o nosso time começou a conversar a mesma língua. Porque tudo era sempre muito alinhado entre eles. Então a gente tinha todo o time falando exatamente a mesma língua, usando os mesmos termos, entendendo o todo e também as partes. E aí, depois que a gente chegou nesse ponto de refinar os exemplos e tudo mais, a gente foi para os feature tests. Tá no título da palestra. Não sei se alguém já mexeu com feature test, talvez o pessoal aí que já mexeu com BDD com certeza já mexeu com feature test. Mas se a gente for bem pelo ponto da palavra, o que é um feature test? Nada mais é do que um teste de funcionalidade. Então eu estou testando minha funcionalidade. Feature é funcionalidade, teste é teste. Então, tradução literal. Mas a gente vai falar aqui de uma forma mais específica, uma forma automatizada de você ter esses testes. Esse daqui é um cenário, digamos que eu fui lá com a minha equipe, né, na história que eu estava contando, e a gente refinou um exemplo. Isso aqui foi um exemplo que o cliente deu um exemplo. Eu queria que o meu consumidor recebesse ofertas recomendadas. E a gente foi lá, se sentou todo mundo junto, discutiu bastante e chegou a um exemplo refinado aqui. Em uma linguagem que é bem simples de todo mundo entender, em todas as frentes do time. Técnicas e não técnicas, negócios e técnico. Então a gente tem um cenário aqui bem simples, que era o cenário é um consumidor com ofertas recomendadas. Então, dado uma conta de consumidor com e-mail tal, quando eu requisito ofertas recomendadas, então recebo as seguintes ofertas. E ele estava aqui recebendo latão por 721, tá meio caro, né? E a borracha por 871. Tá bem caro realmente aí, né? A inflação pegou até na parte de construção. E aí o próximo passo que a gente teve foi, vamos traduzir o exemplo refinado que a gente tem para uma linguagem que a gente possa utilizar como testes automatizados. E existe uma linguagem específica para isso.
uma sintaxe específica para isso, que é o gherkin. Vocês virem aqui do lado, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso, mas tá traduzido para inglês, mas quem der uma olhadinha assim por cima vai perceber que é exatamente a mesma coisa. O texto é quase traduzido um para um. E aí vamos entrar nesse mundo agora do gherkin, que é essa nova linguagem que pode ser utilizada para descrever exemplos de software. A gente tem o given, que se a gente voltar aqui, ele dá um contexto. Então ele é o famoso, como a gente tem ali, dado uma conta de consumidor, eu estou definindo o contexto dessa minha funcionalidade. O meu segundo é o when. O when, ele é quando eu faço algo, quando uma ação é executada. Então a gente tinha ali, quando eu requisito ofertas recomendadas. Essa é a ação que está sendo feita. E por último a gente tem o then, que é basicamente, então depois que eu tenho, dentro desse contexto, quando determinada ação é executada, eu espero que alguma coisa aconteça. Então aquilo acontece. Ele ainda tem mais duas, que é o but e o end, mas eles são basicamente complementos para melhorar a legibilidade, o que é muito legal. Então poderia dizer, eu tenho um usuário com e-mail tal e ele é do estado do Rio Grande do Norte. Então eu tenho e ele é do estado do Rio Grande do Norte. Então eu melhoro a minha exemplificação. Mesma coisa com but, que seria um mais, né? Então, tipo, mas ele não é do Rio de Janeiro, algo desse tipo. E ele funciona como uma forma de complemento. E aí, indo aqui puxando a minha partezinha aqui pro Python, né? Porque é meu xodó. A gente tem duas bibliotecas e agora a gente vai entrar um pouquinho na parte um pouco mais técnica. Mas a gente tem o Behave e o PyTest BDD, são as mais utilizadas. Eu sei que existem outras, mas essas são as mais amplamente utilizadas. E eu até coloquei um highlightzinho aqui no Behave, porque tem alguns pontos dele que me agradam mais e é por isso que eu vou falar um pouco mais dele. Aqui, novamente o código. É aquele mesmo que a gente viu antes. Mas agora ele tem uma coisa nova, porque o meu QA trouxe: ei, você quer ofertas recomendadas. E se ele não tiver ofertas recomendadas? E aí a gente levou isso de volta para o nosso cliente. E aí o que é que você quer que aconteça quando o nosso modelo, o nosso sistema não consegue recomendar ofertas para esse usuário? E aí o cliente falou: não, coloca algumas ofertas padrões, que vai agradar todo mundo, não é específico para ele, mas é melhor do que mostrar uma página em branco, não é mesmo? Então, o nosso QA trouxe. Então aí vem a importância daquela comunicação geral. Porque o QA traz novos cenários, novas possibilidades, em conjunto com o BA, que fez toda a análise de requisitos. E os desenvolvedores estão aqui codando. Vou passar aqui. O delay tá complicado. E aí vem o que brilhou os olhos lá do meu diretor. Lembra do meu diretor que nem ia mais nas nossas demonstrações? Ele nem se importava mais. Em uma última demonstração, depois que a gente fez todo esse processo, foi um processo que levou um pouco de tempo, mas os ganhos foram enormes. O olho dele brilhou quando ele viu essa tela. Essa tela é o resultado de quando você utiliza o Behave. Você tem todo o seu cenário, todo o seu comportamento da aplicação descrito, e ele deixa em verdinho cada um que está sendo satisfeito. Então, para o nosso diretor foi fantástico. Ele conseguia simplesmente ler e entender o que é que estava sendo pedido. E não para por aí. O Behave ainda traz uma outra coisa. Ele traz uma consulta posterior. Você pode simplesmente fazer o Behave exportar uma paginazinha, deixar isso em algum lugar que possa ser consultado posteriormente. E pode ser consultado tanto por desenvolvedores, como também pode ser consultado por pessoas que não são desenvolvedoras, gerentes de projeto, o diretor de um projeto. E ele vai sempre saber: olha, determinadas funcionalidades estão atendendo exatamente o que eu pedi.
Isso era exatamente, eu queria essas ofertas. Essas eram as ofertas padrões que eu queria se o meu consumidor não tivesse nenhuma oferta. E aí vamos, mas nem tudo é um mar de rosas, né? A gente sabe que às vezes as coisas dão erro. Mas o Behave ele não te deixa na mão, o BDD não te deixa na mão. Quando você tem... Tá vendo que tá amarelinho aqui? Calma, não é um erro. Mas ele traz uma outra vantagem também. Esse amarelo quer dizer que esse passo ele ainda não foi implementado. Não quer dizer que ele está errado. Não quer dizer que ele está com erro. Quer dizer que ele ainda não foi implementado. Isso traz acompanhamento gradual. Então o meu diretor de projeto pode saber, olha, eles fizeram passo 1, passo 2, o 3, eles estão desenvolvendo ainda. Eu posso consultar com o líder técnico, ei, porque esse passo aqui ainda está pendente e tudo mais. Então você tem um acompanhamento gradual, você tem uma facilitação visual para você entender o processo de desenvolvimento. Isso traz um ganho muito legal, mas agora sim, nem tudo é um mar de rosas, ele também vai saber quando der erro. Então, isso traz ganhos para as pessoas não técnicas, mas aqui eu acho que traz um ganho muito maior para quem é técnico. Porque esse é erro. Eu posso colocar isso numa pipeline automatizada. Eu posso saber que se meu software está falhando em qualquer momento, e baseado no comportamento que eu esperava do software. Então, dessa forma, lá como a gente viu lá atrás, a gente se importa se a gente está construindo o software certo. A gente se preocupa primeiro se a gente está construindo o software bem, a gente faz um código de qualidade, a gente faz testes unitários, mas agora a gente tem, de forma mais assertiva, que a gente está construindo o software certo. O software que cumpre e resolve o problema que foi proposto para ele. E aí, uma última partezinha, a gente está chegando ao fim aqui. Nem só de Postman e JSON vive uma apresentação de uma API. Então fica uma reflexão aí pra gente, galera. Nem todo mundo é técnico para quem você está apresentando algo. O cliente, ele tem que entender da entrega dele, ele está pagando por aquilo. Então ele tem que saber que aquilo está sendo satisfeito. E então ele é a pessoa que você tem que fazer entender. E se você tem ferramentas que você possa utilizar para melhorar esse entendimento, vai fundo, cara. Principalmente quando é uma ferramenta que traz vantagem de comunicação, vantagem de melhor refinamento de exemplos, vantagem de melhor entendimento do software. Então, se traz tanta vantagem, pode ter um investimento de tempo maior. Obviamente, a gente sabe que sempre tem aí um trade-off. Mas, no fim, pelo menos para o meu time, concluindo aí essa historinha que eu vim contando para vocês, valeu muito a pena. A gente saiu a gente era um time que não tinha tanta visibilidade, a gente ganhou uma visibilidade gigantesca, onde a gente estava trabalhando por causa disso. O nosso diretor ficou muito feliz, quis manter o time durante muito tempo e tudo deu certo. Então agora eu queria abrir um tempinho para perguntas, se alguém tiver, a gente tem uma primeira aqui. Não tem o microfone para você, mas eu vou chegar aí. Boa tarde, eu queria saber qual é o back-end que vocês usam, se é Django por acaso, e quantos testes vocês rodam e quanto tempo está rodando? Ok. Isso relacionado aos feature tests. Tá. Qual é o teu nome? Pedro. Outro Pedro, tem muito Pedro aqui. Então... a gente, em questão de feature tests, nesse projeto em específico, não era um projeto muito grande. Não era Django. Nesse caso, era um Fast API. A gente tinha, em questão de... Para cada feature, né, para cada funcionalidade que a gente tinha, e as funcionalidades geralmente eram separadas por endpoints, a gente tinha pelo menos cerca de 6 ou 7 feature tests. Então você tem diversos cenários, né? Alguns tinham tipo um cenário, porque, sei lá, um endpoint extremamente simples. Mas a grande maioria, que eram endpoints um pouco mais complexos, eles tinham, né, por volta dessa quantidade de feature tests. E sobre quanto tempo que ele roda, aí traz um outro trade-off dos feature tests. Eles rodam a sua aplicação de verdade, eles não são testes unitários que testam uma parcela do seu código. Ele vai testar a sua aplicação completa.
Então é algo que chega até um pouco parecido com end-to-end, né? E a gente sabe que end-to-end é um pouco custoso. Então, sim, demorava bastante para rodar todos os testes. A gente tinha no total cerca de, se eu não me engano, por volta de uns 100 e poucos feature tests. E isso rodava em cerca de uns 5 minutos. Paralelismo salva vidas às vezes, gente. Mais alguma pergunta? Pedro? O outro Pedro. Tu falou que vocês discutem em grupo os cenários, né? Como é que fica essa parte da homologação, por exemplo? Vocês estão lá discutindo esse cenário, aí depois vocês mandam para o cliente ou vocês já vão implementar? Não sei, a task fica on hold lá em homolog, e aí o cliente valida o cenário, vê se é aquilo, e aí vocês pegam. Como é que fica isso? Quanto tempo leva para vocês fazer tudo isso? Tá, pergunta legal. Nesse processo, a gente tem que sempre falhar rápido, né? Em processo de desenvolvimento, a gente não pode ficar construindo muito tempo sem saber se a gente está construindo a coisa certa. Então, algumas vezes, na refinação de exemplo, a gente incluía o cliente. Então, ele trazia uma ideia inicial, porque no início do projeto ele trouxe várias ideias iniciais. Mas para refinação para a gente refinar algumas coisas específicas, a gente trazia o cliente para a gente. Quando era algo que era muito na cara, estava muito simples de ser entendido, a gente fazia só entre a gente. Mas em alguns pontos mais complexos, quando era uma funcionalidade, nossa, uma coisa completamente fora do que a gente já tinha feito, a gente procurava incluir o cliente, ou pelo menos fazer uma apresentação para ele do que a gente pensava, para não perder muito tempo e falhar o mais rápido possível. Mais alguma pergunta? Então, acho que é isto. Obrigado, galera. Aí estão minhas redes sociais. Quem quiser dar uma olhada no projeto, pode olhar meu GitHub. Tem lá o projeto com os feature tests. O nome é GoRN 2022. Podem dar uma olhada lá. Esses slides também vão estar lá. E é isso. Obrigado, pessoal.